aí, galera, vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Boca Viva, o episódio de número 3, né? Antes de começar, já quero pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Boca Viva Podcast, e no meu pessoal também, @doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. Eu sou host e sócia desse podcast, e aqui do lado tá a minha sócia. Eu adoro quando ela faz com 2 L's no final. Eu sou a doutora Gabriela Madeira. O meu Instagram e o meu YouTube é doutora.gabrielamadeira. Não vai adiantar você só seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram e no YouTube. Tem que entrar no canal do YouTube, tem que dar o like já nesse episódio, nos outros episódios, e fazer um comentário. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Dessa vez a gente tem mais uma novidade. A gente montou um grupo no WhatsApp e esse vai ser um grupo seleto de vocês, participantes, que vão colaborar com a gente nos próximos episódios. Só a nata da odontologia. Então, aí, esses participantes vão poder ajudar com os próximos temas, vão poder fazer perguntas para os próximos convidados e vão saber tudo antes de todo mundo. Legal, né? Isso. E aí, aqui no nosso visor, deve estar aparecendo, com certeza o diretor já deve ter colocado aqui o grupo do WhatsApp, ou então vai estar lá no link lá do Instagram. Nosso chefinho vai colocar lá para vocês verem. E aí, o que é que a gente tem hoje? Hoje é um tema bem interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre transição de carreira. E aí, desistir da odontologia. E agora, né? A gente trouxe uma convidada para vocês, que é uma convidada muito especial para mim. No dia que a gente pensou nesse tema, eu já pensei nela, não foi, Gabi? Primeira pessoa. Primeira pessoa. Além de ter muito conteúdo para falar, ela está passando exatamente por isso agora. Então, acho que esse episódio vai ficar bem legal. Aqui a gente trouxe Lohane Alves. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, né? Lohane tem graduação em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, 2011, mestrado em clínica integrada, também pela Federal, 2013, aperfeiçoamento em endodontia, pelo SPEL, 2014, especialização em implantodontia pelo ITV, 2019, capacitação em odontologia hospitalar pelo COESP, 2020 e graduanda em medicina, 4º período pela FPS. Se apresenta aí pra gente, Lohane, seja bem-vinda. Oi, gente. Primeiro agradecer, né? O Projeto das Meninas, muito legal estar aqui falando sobre transição de carreira. Como vocês viram, fiz várias coisas em odontologia e hoje eu sou apenas uma graduanda no 4º período de medicina. Muito feliz, crossfiteira e mãe de pug também. Acho importante ressaltar isso. Foi a melhor apresentação até agora. Mãe de pug foi assim, fechamento Sim, real. o fechamento real de toda essa minha rotina atribulada que eu tenho atualmente, né? Que é lidar com odonto e essa transição de carreira. Quando a gente pensou nesse tema, a gente viu que era uma realidade nossa, tanto minha quanto de Aline. Depois que a gente se formou, a gente pensou algumas vezes em mudar de curso, em fazer outra coisa, em empreender em outras coisas, ou então empreender na própria odontologia, mas a gente passou por isso. Tanto logo depois que a gente se formou, quanto um pouco tempo depois, que provavelmente é o seu caso, já que já tem algum tempo de formada. Então, a gente achou muito interessante trazer, porque hoje em dia a gente vê isso nos nossos alunos, que é esse pensamento assim, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai conseguir seguir a carreira, se não vai conseguir seguir a carreira. Então, a gente acha muito importante esse tema. E eu acho que uma outra coisa importante também são para os próprios gestores das faculdades. Afinal, o que o gestor quer, né, é que o seu aluno se forme, se torne um profissional, para que esse profissional consiga realmente exercer um trabalho de qualidade. Então, acho que todo gestor de universidade está querendo saber isso. Então, quando a gente pensou muito nesse tema, a gente pensou assim, no que a gente podia trazer de realidade que a gente viveu, de realidade que a gente vê com os nossos alunos, e eu acho que você vai conseguir acrescentar bastante contando a sua história para a gente. Estou certa? Tá certíssima. Como o Gabi disse, né, a gente já viveu isso em alguns momentos. Eu acho que quem nunca pensou em fazer transição de carreira, né? Em todas as carreiras, isso, né? Hoje em dia, a gente vive um mundo muito, muito rápido, né? Que as coisas estão mudando muito rápido. Então, acho que é o tipo de coisa que passa pela cabeça de todo mundo de vez em quando. E aí, assim, a gente trouxe esse tema para a gente fazer uma reflexão, como o Gabi falou, já que a evasão escolar ela é
um problema em qualquer nível, né? Principalmente se a gente pensar a nível de instituições públicas, que existe todo um investimento da sociedade na formação daquele profissional, né? Então, é essa reflexão que a gente quer fazer hoje. Para que a gente comece, eu trouxe aqui 2 estudos. Um que foi publicado em 2019 e foi feito na Universidade Federal da Paraíba, que ele mostra o nível de evasão escolar no curso de odontologia de lá, certo? Ele trouxe que 31,16% dos alunos evadiram ainda no primeiro período da faculdade, sendo essa taxa de evasão total, certo? Considerando todos os períodos, de 45%, ou seja, quase metade dos alunos evadiram, né? A maioria desses alunos relata que abandonou o curso de odontologia por motivos relacionados à carreira e à falta de suporte. A gente sabe também que odonto é um curso, mesmo que você faça ele numa faculdade pública, é um curso que exige um investimento alto, né? De material. É um curso que você também não consegue trabalhar concomitantemente, né? Porque você precisa de uma dedicação do dia todo, né? E aí, justamente, essa falta de suporte financeiro também, né? E um outro estudo, que foi realizado em 2018, na Unesp, ele investigou os relatos dos estudantes de odontologia sobre as razões que levaram à pretensão de desistência do curso e falas condizentes com intenções suicidas. Foram analisados 423 graduandos, e desses, 45%, odontologia não era a primeira opção de curso, sendo que desses, 61% tinham medicina como a principal escolha. Com relação à intenção do abandono do curso, 45% responderam afirmativamente, sendo o motivo mais prevalente incertezas na escolha do curso, né? Então, assim, a gente vê que todos esses números que eu trouxe são números muito expressivos, né? E aconteceu com a gente, né? A gente teve pessoas da nossa turma. Eu fui da turma de Aline, depois eu troquei de turma, e a gente teve nas nossas turmas várias pessoas que desistiram do curso, principalmente nos primeiros períodos. E até depois de formado, né? Eu posso pegar um pouquinho da deixa de Aline e falar dessa parte de como o curso de odontologia realmente é um curso que precisa de investimento, né? Eu me lembro que, assim, eu venho de uma família que não é pobre, mas é uma família humilde, e era o maior sacrifício, assim, comprar os materiais todo o período, assim. E eu me lembro que, juntando todo esse sacrifício de comprar material todo período e o 7º período, que na maioria das faculdades é o período de prótese, e era uma cadeira que eu odiava, nesse período eu já pensei, meu Deus, eu tenho que desistir, vou fazer outra coisa. Pensei em direito, pensei em fazer concurso, pensei em fazer várias coisas, assim. Mas, realmente, a semente da medicina sempre teve presente, né? Porque era um curso que era a minha primeira escolha. E aí, aquela coisa, né? Sonhos não envelhecem. Realmente, sonhos não envelhecem. E aquela semente fica ali, dentro de você, né? E aí, aproveitando isso, realmente, alguma parte das pessoas que fazem odonto, às vezes, elas não fazem, não é a sua primeira escolha, que foi o meu caso, né? Mas eu me realizei muito no curso, fora essa parte financeira, né? Porque realmente é um curso pesado. E depois que a gente se forma, essa parte financeira também é uma coisa pesada. Para você investir num consultório odontológico que seja seu, você precisa desprender realmente dinheiro, né? Em investimento, além de tempo, administrativo, enfim. Aí fica essa... Mas na sua história mesmo, você pensou em trocar de carreira durante a faculdade, no 7º período, no caso. E aí, quando você entrou, você teve esse pensamento? Não, assim que eu entrei, não. Eu entrei, assim, super empolgada. Mas aí você vai vendo as suas aptidões, né? E aí, assim, quando foi no 7º período, que era prótese, eu fiquei um pouco estressada com a cadeira. Meu Deus, prótese! E você pergunta ao professor, um fala que tá certo, outro fala que tá errado. Aí nesse período, eu pensei em desistir. Mas eu já era 7º período, né? Aí são 10 períodos, eu disse, eu não vou desistir. Aí eu já emendei no mestrado. E eu sou uma pessoa, assim, persistente, como vocês podem ver, né? Passei 10 anos persistente.
desistindo ali na carreira. E aí, o que me fez realmente foi um entrelaçado já de pensamento com vida pessoal, sabe? Eu tive um episódio de uma doença que, enfim, uma semana da minha vida eu achei que eu tava com câncer de ovário. E aí, nesse momento, quando eu tava nesse dilema de eu estou com câncer, não estou com câncer, eu pensei, meu Deus, eu deveria ter feito medicina. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não foi nem que eu poderia morrer ou não, mas assim, eu devia ter feito medicina. Era isso que eu queria. Meu Deus, se não for câncer, eu vou fazer medicina. Mas não é assim, né? Aí não era câncer, eu fiz o tratamento e ainda montei um consultório odontológico. Porque eu disse, não, eu vou dar a última chance. Porque assim, eu tinha investido 5 anos de faculdade, mais 10 anos de carreira, né? Fiz vários cursos. E nesse meio termo, eu fui chamada num concurso que era para trabalhar dentro de um hospital. E aí eu me vi dentro da UTI hospitalar. E aí foi quando eu me apaixonei. Deu um start, né? Foi. Aí veio a pandemia, a terapia, tudo. Aí eu me encontrei e aí eu realmente decidi fazer a medicina, de fato. E tu, Aline, conta a história. Tu pensou em desistir quando? Eu pensei em desistir a primeira vez, no primeiro período, numa aula de embriologia. Nossa, embriologia é muito chato, gente, pelo amor de Deus. Eu olhava para aquela aula ali, eu fazia, Jesus, eu não vou ver dente nunca. Quando é que vai chegar a hora do dente? E assim, ali eu pensei em desistir, né? Realmente porque eu acho que era um pouco de ansiedade, na verdade, ali. Não era nem vontade de desistir, realmente. E o ciclo básico em qualquer profissão, minha gente, chato, bem chato. Ele é chato. Bem chato. Por isso que a gente precisa de um pouco de persistência em tudo que a gente vai fazer na vida, né? E eu lembro que também depois que eu me formei, os primeiros anos da carreira também são bem difíceis. Você precisa realmente ter uma persistência. Por mais que você goste da profissão, eu gosto de odonto, gente. Eu gosto de ser dentista. Eu gosto de empreender nessa área. Porém, ali, aqueles primeiros anos, você se sente, assim, um pouco desvalorizado, financeiramente, principalmente, né? Você tem que aceitar trabalhar em alguns lugares que você não curte muito. Isso é verdade. Às vezes você se insere no meio de trabalho, você até gosta da profissão. Eu exerço odontologia até hoje, eu faço endodontia, e é a parte realmente que eu gosto da profissão, essa parte de endodontia. Mas, às vezes, você se vê trabalhando em meios... Tamo junto. Você se vê trabalhando em consultórios, em meios que não lhe valorizam, tanto financeiramente, quanto no espaço, quanto no atendimento com o paciente. Isso. E, realmente, isso é um pouco frustrante, né? Isso. E aí, você repensa algumas vezes. Isso é normal. Eu acredito que isso até vai acontecer comigo em medicina também, sabe? É isso acho que faz parte de qualquer carreira, acho que acontece com qualquer pessoa. Quando eu me formei, eu sentia isso, assim. Eu não me sentia valorizada e eu pensei em desistir. Eu cheguei a começar a estudar para concurso de direito, né, para esses concursos de nível técnico, que você pode ter qualquer tipo Quem de nunca, formação. né? Eu também estudei para concurso de direito, mas eu desisti, minha gente. Direito é muito chato. Desculpa, galera de direito, mas... Os ouvintes de direito agora, nesse momento, já estão dando Eita, já dislike. chegando processo aí pro chefinho, processo. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu vi que não era realmente isso que eu queria. Eu fui galgando o meu caminho ali. Nessa época também eu entrei no mestrado, que eu acho que foi uma coisa que deu um up na minha carreira. Eu subi um nível. E aí, realmente, de lá para cá, eu não penso mais em desistir da odontologia, assim. Realmente é uma coisa que eu gosto e que eu quero muito investir. É engraçado, Aline, tu falando no mestrado. Eu fiz mestrado também, né? Eu me lembro, quando você fez mestrado, eu já tinha terminado o meu. E pra você, realmente, foi visível pra mim como você ascendeu na carreira. Pra mim, foi diferente. Quando eu fiz o mestrado, terminei o mestrado, aí eu me lembro que eu sou aquela pessoa que gosta de planejar tudo, né? Planejar daqui a 5 anos como é que vai ser, do ano que vem. E eu me lembro que sempre assim, e no planejamento lá eu tinha pensar no doutorado. Eu sei que eu fiquei pensando no doutorado 5 anos. O mestrado realmente não me conquistou, sabe? Então, assim, pra você ver como é diferente. Às vezes, o mestrado serve para impulsionar a carreira de uma pessoa e, para mim, serviu para eu realmente refletir sobre outras coisas que eu queria. Isso é uma coisa que a gente falou até no episódio passado, assistam, inclusive, a diferença do mestrado de uma pessoa para outra, que faz muita diferença. Mas assistam lá, que tá bem legal o episódio passado também. E tu, Gabi, como foi?
No meu caso, foi um pouco diferente. Eu tentei medicina antes de fazer odontologia, como na estatística aqui, né? Eu estou na estatística dos que queriam medicina, é verdade. Eu tentei alguns anos para medicina e meu pai me inscreveu em odontologia aqui no Recife, acabou que eu vim fazer e continuei. Nos primeiros períodos eu realmente pensei em desistir, mas aconteceram algumas coisas familiares e acabou que eu não desisti do curso, continuei. Vi que... E graças a Deus, a odontologia ganhou muito com isso, oh, né? meu Deus. Ganhou mesmo. A Aline sempre fala, né, de Gabi, porque elas são super amigas e tal. E eu me lembro que ela falando, Gabi é buco. E eu me lembro que quando eu entrei, porque eu achava que eu queria medicina, eu disse, nossa, vou ser buco, né? No meu primeiro plantão na HR, eu saí de lá e disse, não é isso que eu quero. E eu nem imaginava, assim, que você tem a parte clínica, né, da medicina também. Então, eu pensava, então, não quero medicina, porque se eu não quero ser cirurgiã... Enfim, é uma coisa bem aleatória, né? Mas cada um tem realmente um caminho. Tem. Aí, no início, eu realmente achava que com cirurgia eu ia conseguir ser um pouquinho feliz. E não via a hora de ver dente, eu não queria ver dente. Esse não era uma parte que eu queria chegar. Mas, enfim, realmente me formei, sou feliz no que eu faço. Hoje em dia eu trabalho com cirurgia, é o que eu gosto de fazer. Penso realmente em empreender em outras coisas, em fazer outras coisas dentro da odontologia, mas não largar. Eu acho que eu me encontrei nesse lugar e sou bem feliz no que eu faço. Ainda bem que a gente tem as amizades para ir feliz junto com a gente, né? É isso. E você já está empreendendo, né? A gente voltando aqui para o iniciozinho, assim, do que pensando assim desse aluno que vai entrar na graduação. Não sei se isso aconteceu com você, se aconteceu com a Aline. Comigo, como eu já queria outro curso, mas esse aluno que vem da graduação, será que essa decisão do curso, da carreira, ela não deveria ser melhor discutida no colégio? O que é que você acha? Tu acha que com você, como aconteceu? Com certeza. Eu acho que assim, alguns colégios hoje em dia oferecem algumas feiras para mostrar como são as profissões, né? Mas acho que fica um pouco vago. O interessante seria que o aluno pudesse acompanhar pelo menos 2 dias daquele profissional, né? Para ele ter uma ideia bem remota do que é ser dentista ou do que é escolher qualquer outra profissão. E a gente conversando também, as faculdades lá fora, as pessoas entram e fazem um ciclo básico para depois escolher uma especialidade, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente poderia, de repente, um MEC, sei lá, um dia, se ele despertar para isso, seria interessante, né? Você escolher um ciclo básico da área da saúde ou, enfim, da área de engenharia, para depois escolher. Eu sei que em engenharia você entra, faz o ciclo básico e depois escolhe a engenharia específica, né? Na federal. Nas outras faculdades, não. A gente estava conversando sobre isso, né? E eu penso exatamente como você, assim, a gente precisa escolher a nossa profissão muito cedo. 16, 17 anos é muito cedo para a gente escolher a nossa profissão. E, às vezes, tem também uma certa pressão dos nossos pais, né? Em fazer um curso de, entre aspas, relevância e tal. Então, às vezes, a gente acaba não levando em consideração o que realmente deveria ser levado. E como você falou também, em relação aos colégios, eu lembro que na minha época, né? Eu me formei no colégio já tem 16 anos, meu Deus. Tempo, hein, amiga? Vou nem falar quanto tempo eu me formei. E na minha época não tinha nem essa questão de feira de profissões. Não tinha? Cada um se vire. Sério? Na minha época também não tinha, não. Teve. Não. Eu Não até, tinha, não. inclusive, uma das coisas que eu pensei em fazer na vida, vocês vão achar que eu sou louca, né? Que eu já pensei em várias coisas. Era jornalismo. Mas aí teve uma feira que o jornalista disse... Não façam jornalismo, é péssimo. Foi, ele falou assim mesmo. Não façam, é péssimo, a remuneração é péssima, vocês não devem fazer. Aí eu saí de lá. Ok, então vou para a área da saúde, que já era uma área que eu realmente sabia que queria. E até nessa coisa das feiras, quando a gente entrou na graduação... Na faculdade, foi... A gente teve um episódio que chamaram a gente era primeiro, segundo período, eu acho. Acho que era... Chamaram a gente para participar de uma feira dessa com alunos do colégio. E aí a gente, na verdade, falou sobre o curso de odontologia e o primeiro aspecto que a gente teve em relação àquele curso. Mas, na verdade, a gente não tinha uma vivência do que era ser dentista. Exato. Então, acabou que o que a gente passou meio que uma paixão, que era o que a gente estava vivenciando naquele momento, né?
E Não aí, é a vivência real da profissão, né? exatamente. Se eu fosse hoje lá falar pro pessoal, eu ia falar outra coisa. Ia falar bem, mas ia falar mais a realidade, né? Que é o que a Voltado gente mais pra parte vivencia clínica, todo né? dia. Isso, exato. Mas isso que você falou, dessa questão do colégio incentivar mais esse tipo de feira para ver a realidade mesmo do profissional, não como aluno da graduação, né? E eu acho que uma outra coisa que é importante também, que hoje, se eu fosse voltar a escolher a minha profissão, eu escolheria odonto, mas assim, é uma coisa que é importante ser pensado, é a remuneração, certo? Porque é uma coisa que é no final do ensino médio, é uma coisa que incentiva muito você a fazer o que você é apaixonado e tudo. Eu acho que isso é importante, mas é importante você levar em consideração todas as frentes, entendeu? Com certeza. Eu acho que essa parte de remuneração, de ambiente de trabalho. Às vezes tem uma pessoa que é super bem remunerada, mas está num ambiente super insalubre, né? Acho que tudo isso você tem que levar em conta e pesar. Talvez, eu acho que no ensino médio a gente não tem essa maturidade ainda, né? De pesar todos os. Fazer peso e contrapeso de todos esses aspectos. Mas seria importante a escola fomentar, né? Essa reflexão, né? E o ambiente familiar também, né? Isso também, exato. Que é o principal, né? Que é o principal. E o aluno que entrou na graduação, como foi que aconteceu com você e o que você acha? Esse aluno entrou na graduação, a gente viu nos estudos que os primeiros períodos são os períodos de maior evasão da faculdade. Então, o que você acha que faz com que esses alunos pensem em sair do curso de odontologia e se isso aconteceu com você logo nos primeiros períodos? Não, comigo não foi nos primeiros períodos, mas vamos e convenhamos que o ciclo básico é bem maçante, né? Em qualquer curso, né? Eu acho que hoje em dia, como tem algumas faculdades que têm um curso um pouco mais diferenciado, até de odontologia mesmo, é diferente, assim, né? Pelo menos na faculdade que eu faço medicina, a FPS, a odontologia também é diferente, a forma de abordar. E eu acho que eles deixam mais interessantes. Pra gente que fez federal, o PE, que é aquela coisa mais conservadora, é bem maçante, né? Que você vai ver embriologia, você vai ver bioquímica, às vezes nem relacionado realmente à profissão, né? Fica aquela coisa bem basicona ali, né? Você fica ali chafurdando no ciclo básico, só querendo ir pro ciclo clínico, né? Assim, eu não fiquei, assim, intimidada, mas também não era atrativo, não, sabe? E eu tenho um problema que eu não tenho uma visualização 3D. Então, imagina, Aline, a gente dando embriologia odontológica, capuz, formação de não sei o quê. E eu só não conseguia nem saber o que era o colo odontológico. Eu ficava, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo enxergar. E você faz desenho e você tenta. Eu acho que hoje em dia, até assim, por conta da tecnologia, fica um pouco mais fácil. Mas o ciclo básico, gente, não é um ciclo convidativo, eu acho. Meu Deus, Lohane falando ali, hoje em dia, por conta da tecnologia, meu Deus, a gente tá velho. Gente. E nos primeiros períodos, você tinha uma expectativa de curso, expectativa profissional, assim, tinha alguma coisa na sua cabeça que dizia assim, não, eu vou ser dentista de tal jeito? Ou então, o meu curso da graduação, eu sei que eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Você tinha uma expectativa aumentada em relação ao curso e que transbordou no profissional? Eu tinha uma expectativa aumentada em relação à parte prática, né? Eu achei que no curso em si eu ia sair mais bem preparada para a parte prática. Apesar de achar que a federal me formou muito bem, sim, para a parte prática, sabe? Mas eu acho que algumas áreas assim, importantes da odontologia, como prótese, alguma parte de endo também, poderiam ser mais atualizadas. Isso na minha época, eu não sei como é que está hoje em dia, né? Mas poderiam ser mais atualizadas. E eu sinto que isso faz diferença, assim, porque quando você sai da graduação e vai fazer um curso de especialização ou um aperfeiçoamento, você se deslumbra, né? Porque é completamente diferente. Nossa, meu Deus, eu fiz um aperfeiçoamento de prótese que eu odiava a prótese da faculdade, mas era completamente diferente. Não tenho talento para isso, mas achava lindo. Achava lindo o curso, amei fazer o curso, sabe? Então, acho que às vezes você cria uma expectativa e os professores, às vezes, não correspondem à expectativa do graduando, né? Infelizmente. Era isso que a gente ia conversar agora, exatamente. Porque quando a gente estava fazendo, né, o briefing desse episódio, a gente conversou também sobre esse papel do professor e como o papel do professor influenciava
na nossa visão da odontologia e na nossa visão como profissional cirurgião dentista. E aí a gente queria perguntar para você, se teve algum professor que te animou, te desanimou, te disse assim, vai, Lohane, vai por esse caminho, que esse caminho é legal. Ou se teve alguém que te inspirou a ser um profissional ou disse assim, então eu não quero ser igual aquele ali não. Aquele ali não vai rolar. Não nomes pra gente não ser cancelada. Tá, eu Obrigada. não vou citar nomes para o processo não vir, mas eu vou dizer que, enquanto eu pagava endodontia, que é a especialidade que hoje eu atuo, teve um professor que olhou para mim e disse, você não tem nenhum talento para isso. Saí de lá arrasada, né? Meu Deus do céu. Para os alunos que fazem endodontia, ele disse que eu tinha trepanado um canal. Isso, para quem faz endodontia, é assim, a morte da pessoa. Mas eu não tinha trepanado o canal. Depois eu chamei outro professor, enfim, se resolveu. E tiveram outros professores que eu queria modular. Aqueles professores de inspiração, né? Que você olha, caramba, uma pessoa bem-sucedida, que sabe fazer aquilo. Eu quero ser aquela pessoa e tudo mais. Sim, com certeza. Assim, mas assim, por mais que você tenha anseio de modular aquela pessoa, assim, pra mim, por um exemplo, eu achava lindo, tinha vários professores de partes de estética, de dentística, que eu achava maravilhoso que o professor fazia, mas eu simplesmente não tenho talento pra modular aquele professor, sabe? E outras personalidades também, que hoje em dia a gente vê no Instagram, por exemplo, Irata. Eu acho o trabalho dele maravilhoso, mas assim, se eu sentar no mocho, eu não tenho talento para reproduzir aquilo. Então, foi uma coisa que realmente me fez pensar na parte prática, quando eu montei um consultório, quando eu vi o dia a dia, se aquilo ali realmente era o que eu queria fazer ou não, se eu me encaixava naquilo. E aí foi quando eu decidi que eu realmente, acho que eu não me encaixo totalmente aqui. Era isso que eu ia até te perguntar agora, né? Assim, como é você realmente fazer uma transição de carreira já com a carreira, querendo ou não, consolidada, né? Porque, assim, você já trabalha em outros consultórios, você já é concursada na área da odontologia hospitalar. Qual é esse sentimento de fazer uma transição de carreira com a tua carreira, querendo ou não, já consolidada, ganhando bem, tudo isso? Obrigada pela parte do ganhando bem. Assim, eu acho que ajuda. E muita gente pergunta e acha que, meu Deus, é um sacrifício. E, na realidade, todas as pessoas que eu conheço, tanto a mim quanto outros colegas mais velhos que estão fazendo transição de carreira também, não é um sacrifício, é a realização de um sonho, na realidade. Você está ali realmente vivendo e degustando cada momento que você está passando. Para mim, é importante ter é importante tanto ter uma carreira consolidada na parte de hospitalar, porque primeiro foi o que me despertou, assim, uma das partes que me despertou, né? Por estar inserida num ambiente hospitalar, eu fiz um aperfeiçoamento, e aí eu disse, nossa, eu já fiz esse concurso pensando em um dia fazer medicina, porque eu sabia que eu poderia ter um plantão no final de semana, seria uma parte financeira interessante. E a parte de endodontia eu acho interessante também para mim, porque eu consigo reorganizar a minha agenda de forma que eu consiga atender em vários consultórios de parceiros, consultórios que hoje em dia eu me sinto valorizada e gosto de atender, sabe? Eu acho acho que isso foi importante, primordial, para fazer esse passo de transição de carreira. E simplesmente, quando você decide, assim, você só vai, sabe? Depois de uns 2 anos de terapia, muito pensamento, reflexão, etc., você só decide e não olha para trás, você só vai. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Eu conheço alguns casos de alguns bucomaxilos que fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram outra especialização além de cirurgia bucomaxilo e hoje em dia estão em transição de carreira, na verdade já praticamente finalizando o curso de medicina. E da vez que eu estava conversando com esse profissional, eu perguntei, né, como assim, depois de tanto tempo, você com praticamente tudo, família formada, 2 filhos, e mesmo assim está resolvendo fazer. E ele respondeu a mesma coisa que você respondeu. Na verdade, eu estou correndo atrás de um sonho que antes eu achava que não era possível conseguir. E só agora que eu estou vendo que eu consigo realizar esse sonho. É interessante como a questão do sonho, para quem já tem a carreira consolidada, pesa. Mas ele também me respondeu outra coisa, que é a questão financeira. Sim, sim. Sim. Quando eu penso assim... quando eu pensei que eu montei o consultório e pensei em vender o consultório, eu avaliei todos os cenários, né? Eu pensei, nossa, eu penso em atender nesse consultório até o resto da minha vida... Essa parte financeira, porque eu tenho um problema de captação de pacientes, sabe?
eu consigo executar, mas eu tenho problema na captação de paciente. Será que eu vou me identificar captando paciente em odontologia? É uma coisa que eu gosto de fazer, de captar. E aí eu pensei, caramba, não gosto. E a parte financeira também, né? Porque se eu não gosto de ter um consultório de odonto, que é a parte que teoricamente tem mais retorno financeiro, Sim, claro. Sim. e você tem que gostar de fazer essa parte de captação para odontologia também. E eu ficava super estressada, eu não estava feliz naquele consultório, eu disse, não é isso que eu quero. E esse pensamento do sonho já vinha há muito tempo, né? Então só uniu as duas coisas na mesma época para eu poder tomar a decisão de realmente fazer essa transição. A Eu... gente tem até. Pode Não, falar. fala. Fala, A depois eu gente tem complemento. até duas amigas que eram da nossa turma, da faculdade. E elas fizeram transição de carreira, mas elas fizeram logo assim que se formaram. Uma delas chegou até a fazer especialização em prótese, ela era muito boa, né? Muito, Tu lembra? lembro. E ela vai saber que a gente tá falando dela. Ela era muito boa, mas assim, no início, realmente, como é muito difícil essa questão financeira, né? A gente não tem o retorno que a gente espera. é, Ela foi enveredando por outros caminhos, conheceu o atual marido dela, que já era concursado da área de direito, e acabou começando a estudar para direito. Hoje ela é concursada do Ministério Público e está terminando a faculdade de direito. E tem outra amiga também nossa, da faculdade, que ela já entrou, ela já tinha um sonho de fazer medicina e Já entrou querendo fazer isso, na isso. verdade, mas não. Ou por uma pressão familiar, ou por algum outros aspectos que ela estava vivendo, ela não conseguiu não terminar. Acho que é também como você falou, ela é persistente, assim, não, eu vou tentar até onde eu Isso. conseguir, até onde eu acho que tem que Ela ir. quis terminar o curso, né? É. Até às vezes para dar um feedback para os pais, né? Porque ali os pais investem na nossa educação e tudo, então tem toda essa questão, né? Então acho que é uma coisa que a gente realmente não conversa na faculdade e é uma coisa que deveria ser melhor discutida, porque às vezes eu acho que algumas pessoas estão só realmente desestimuladas ali momentaneamente e podem persistir e continuar e vão ser felizes nesse caminho, mas algumas pessoas poderiam ter economizado um tempinho ali, né? Talvez É, se tivesse sido conversado isso durante a faculdade. falando nisso, Aline, inclusive assim, eu vou falar muito de terapia aqui, tá, gente? Que eu sou uma pessoa analisada. Mas isso é uma coisa que eu trabalhei até na terapia, porque assim, eu fiz uma especialização de implante e na metade da especialização eu já sabia que eu não queria. E você sabe quando você tá num local que não lhe pertence, entendeu? Você sabe, no fundo você sabe. E fica aquele mal-estar, mas assim, eu já tô aqui, já gastei tanto dinheiro, já não sei o quê. Vou pra frente, vou pra frente. Hoje em dia, uma coisa assim que eu penso muito, e lógico, estou vivendo um momento que eu posso fazer essas escolhas, né? Nem todo mundo pode fazer essas escolhas, Sim. faz parte. Mas assim, de não me colocar em locais que eu sinta esse mal-estar, de já saber como é viver isso e não viver novamente na medicina. Porque tem especialidades que você não vai gostar ali, né? Claro. Coisas que você não vai gostar de fazer. Por exemplo, na faculdade de odontologia, eu fui monitora de anatomia. E eu não gosto de anatomia, mas eu fui monitora porque, meu Deus, era tipo status ser monitora de anatomia, né? Tem muito Então, isso, fui né? monitora, fui lá, passei, fui monitora, fiz várias coisas que eu não queria fazer só por conta do status. E hoje em dia eu reflito muito de eu não quero repetir a mesma coisa, sabe? Só por conta de status. Eu acho que um ponto aí puxando para essa questão do status e das colegas da gente que desistiram, uma coisa que não é muito valorizada na nossa área são os concursos, né? Os É. concursos públicos. A remuneração geralmente não é uma remuneração alta, né? Assim, merecida, na verdade, não É. alta, merecida. E isso acaba frustrando muito, né? Porque eu acho que muita gente, quando se forma, acaba buscando esse caminho do concurso público e acaba que quando a gente se compara com outras profissões, a gente vê que a área da saúde como um todo, ela não é tão valorizada, né? E isso acaba frustrando um pouco, né? Eu estava conversando um dia desse com uma residente do HR e ela me falou: Gabi, vai abrir concurso para o HR. Eu fiz.
quando foi a última vez que teve um concurso para HR, porque eu não me lembro. Então, imagine como vai ser este concurso agora. E, infelizmente, exatamente o que acontece, né? Muita gente se forma, a gente fez especialização, a gente fez, se melhorou cientificamente para prestar concursos bons. E realmente faz a falta você ter um concurso bem remunerado que lhe valorize, né? E, às vezes, o concurso, por exemplo, pode até ter uma remuneração, pelo menos para a Buca, a remuneração é razoável, né? Só que aí o Buca, ele assume uma posição dentro do hospital tão grande, uma responsabilidade tão grande, que simplesmente, às vezes, não vale a pena você estar ali naquele concurso, né? Eu pensava muito em fazer concurso público assim que eu me formei. Eu sempre pensei isso, principalmente pelo fato da gente ser mulher e ter toda a questão de maternidade e tudo. Eu pensava muito, não, eu preciso ter um concurso público e trabalhar na iniciativa privada. E hoje eu não tenho vontade nenhuma de fazer concurso. Eu estou feliz empreendendo, onde eu estou, com os consultórios que eu atendo. Com podcast. Eu acho, Aline, que hoje em dia essa relação de concurso público e odontologia mudou um pouco, sabe? Pensando há 5 anos atrás, ainda tinha muita gente como a gente que pensava, vou fazer um concurso e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que a remuneração está tão pífia diferente da que iniciativa as pessoas privada, não né? pensam mais assim, em simplesmente fazer o concurso público. Porque vai tomar muitas horas laborais suas, né, durante a semana, e você não vai ser remunerado bem. Então, você é melhor realmente ir para a iniciativa privada. Só que Vamos deixar essa sugestão aí para reflexão dos nossos gestores públicos. Aí entra uma outra coisa, que foi uma coisa que a gente conversou também. Quando a gente vem para a parte privada, a gente acaba virando refém em alguns momentos dos convênios odontológicos. Que é muito difícil a gente não falar sobre eles, porque isso influencia na nossa carreira inicial. Como você falou, uma deficiência que eu tenho é fazer captação de pacientes. E essa é uma deficiência que eu passei, é uma deficiência que a Aline passou. E essa dificuldade de captação de paciente, muitas vezes, ela é resolvida pelos convênios odontológicos, né? Então, a gente se inunda ali nos convênios odontológicos. E, às vezes, a expectativa que a gente tem em relação ao que a gente pensava do convênio odontológico não é financeiramente a realidade que a gente tem. E isso, às vezes, pode desestimular logo no início, né? O que a gente quer de vida profissional, de meta salarial, de meta profissional mesmo. Então, eu acho que essa questão dos convênios odontológicos, já nesse aluno que terminou, que se formou inicialmente, acaba influenciando também, às vezes, na desistência do curso. Mas a gente conversou muito sobre isso. Poxa, mas a gente não pode só falar isso. E é verdade, porque a gente passou por essa fase. A gente acredita que é uma fase, é um processo, né, que você tem que passar para se tornar um profissional melhor. Sinceramente, assim, apesar de ser também uma remuneração não merecida, a dos convênios, eu vou dizer que, para mim, foi uma fase muito importante da minha carreira, porque quando a gente se forma, a gente precisa atender, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades. E se a gente não praticar, não continuar praticando quando a gente sai da faculdade e sai da especialização, a gente não vai realmente ficar tecnicamente muito bom nunca. Né? Então, foi importante. Isso é importante, porque você tem a curva de crescimento e, querendo ou não, o convênio odontológico lhe propicia fazer essa curva de crescimento. E, como eu já conversei contigo, Aline, também existe a transição de sair de atender plano para ter a sua clientela particular. Com certeza. E aí você faz essa curva de crescimento, você estabiliza, e aí você faz essa parte transicional também, que é uma transição. Você passa um momento no limbo para depois você ascender novamente na carreira. Ou seja, não é para desistir logo no início. Não é para desistir. Se você gosta, persiste. E faz parte, eu acho que o volume que o plano traz e o aprendizado de você poder ter a oportunidade de fazer vários casos diferentes que talvez você não tivesse no particular, é bem interessante. Assim, para mim também foi um momento muito importante da minha carreira, quando eu atendi convênio odontológico. Não foi, assim, fácil, porque realmente é um pouco extenuante, mas é importante. Você tem volume, você consegue ver vários casos interessantes e se tornar um profissional bem-sucedido.
E aí, pensando, você estava falando agora de convênio e que a gente atende bastante. Uma coisa que eu e tu, a gente sempre conversou muito é sobre como a odontologia também ela é um pouquinho ingrata com o nosso corpo, né? A gente tem que se cuidar muito para exercer a nossa profissão. A fisioterapeuta de Aline que o diga. Obrigada, amiga. Por isso que a gente faz crossfit, né, Gabi? Pra poder manter o corpinho. Pra tentar ser alguém na hora exatamente. da cirurgia ou na hora do consultório render, né? Isso. Aí eu queria saber, tu acha que essa questão do cansaço físico mesmo, que a odontologia proporciona, querendo ou não, é como se fosse uma profissão braçal mesmo. Tu acha que isso influenciou na tua decisão de transicionar de carreira? Sim, influenciou em parte, mas olha, hoje em dia na medicina eu tenho uma outra visão, porque a medicina também é um pouco extenuante, sabe? Então eu terei que fazer crossfit até o resto da minha vida. Mas assim, com certeza, eu me lembro que várias vezes a gente conversou e pensou, caramba, será que eu vou ter força para atuar dessa forma? Porque a odontologia, ela faz você ficar em posições assim completamente inóspitas e nada ergonômicas, né? E aí eu me lembro que até no hospital, semana passada, conversando com a minha colega, né, que lá a gente faz extração, assim, à beira-leito, e de repente eu tava assim, voando em cima do paciente para tirar o dente, e eu parei e pensei, caramba, Abel, será que a gente vai conseguir ter 50, 55 anos trabalhando dessa forma, sabe? E é uma das coisas realmente que também influenciaram, né? Você ter essa perspectiva, esse olhar, né, do futuro, do seu eu no futuro, saber se você vai aguentar ou não, realmente, assim, levar um consultório, levar um concurso público até o final dessa forma. Mesmo sabendo que eu não vou romantizar a parte da medicina, que é muito extenuante, gente, também é ruim do mesmo jeito em relação a isso. Tem um estudo, né, que foi feito... Quer falar? Não. Tem um estudo que foi feito, que saiu em 2020, e ele fala exatamente sobre estresse e síndrome de burnout em profissionais de odontologia. E ele começa o estudo falando que os profissionais de saúde, em geral, são os profissionais mais propensos a ter a síndrome de burnout. E aí eu vou só ler rapidinho o que ele falou aqui, que eu achei tão interessante, que ele fala que o profissional de odontologia está frequentemente exposto a fatores estressantes no ambiente de trabalho. Em relação ao ambiente de trabalho, ele também traz outros problemas: tensão da vida moderna, concorrência, metas salariais, problemas de ordem familiar, crises e incerteza no cenário econômico do país. Bem dentro do que a gente conversou aqui, né? E em relação ao profissional cirurgião-dentista propriamente dito, ele fala dos riscos ocupacionais peculiares a essa profissão, que seria demanda de precisão, concentração e responsabilidade nos procedimentos, elevada carga de trabalho, postura e trabalho de risco ergonômico, exatamente o que você falou, necessidade de cuidado e atenção no manejo de elementos químicos e biológicos e atividades de administração e organização do ambiente de trabalho. Meu Deus, a gente é demais, não é não? Eu estou impressionada como a gente faz tanta coisa. E quando, assim, depois que eu prestei vestibular para medicina e tal, aí quando você se forma, você é cirurgião-dentista, você é cirurgião-dentista. Mas, gente, cirurgião-dentista real, porque você faz pequenos procedimentos. E isso toma um espaço de carga mental, porque você tem que saber todos os instrumentais, tem que saber todo o passo a passo, tem de vários procedimentos ao mesmo tempo, sabe? E fora a posição, né? E fora a posição, né? A posição... Hoje em dia, eu só opero em pé. Então, a minha posição, eu sei que não é nada ergonômica hoje em dia, e às vezes eu me faço a mesma pergunta que você falou. Será que quando eu tiver com 55, será que quando eu tiver com 60 anos eu vou conseguir realizar a quantidade de coisa que eu consigo realizar hoje em dia? Provavelmente não. Eu acho que isso é uma coisa que passa pela cabeça de todo mundo, né? Eu me formei em 2012. Aí vocês já estão fazendo as contas aí de quantos anos eu tenho, né? E assim, eu lembro que em 2016, ou seja, 4 anos depois, eu já precisei entrar no Pilates, porque eu já sentia um incômodo na minha escápula direita. Então, assim, é uma coisa que realmente exige muito. A gente precisa se dedicar para que a gente consiga atender, primeiro, numa ergonomia legal, cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? E, no meu caso, o que eu penso hoje em dia é
ir diminuindo a minha carga de atendimento com o passar dos anos. Como? Aumentando o ticket médio do meu atendimento, né? Por ter investido muito na minha educação. E, fora isso, eu penso em ampliar o consultório e ter outros dentistas trabalhando comigo, entendeu? Formar realmente uma equipe grande para que eu possa ir diminuindo e cuidar do meu corpo enquanto eu continuo sendo dentista e empreendendo nesse mercado, Eu né? ia dizer agora, é visão de empreendedora. Visão de empreendedor. Puxando esse assunto de visão de empreendedora, tem um livro que a gente estava comentando, que é de Harari, que ele fala que as novas gerações elas vão ter que ter ter essa visão empreendedora e investir em vários aspectos de várias carreiras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vocês estão aqui fazendo um podcast, já é uma outra área da odontologia, sabe? Que vocês estão empreendendo. Então, assim, a cada 10, 15 anos, a gente vai ter que realmente adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, para poder a gente estar sempre em dia, assim, com o mundo, que está mudando muito rápido, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O empreendimento dentro da odontologia é real, assim, não dá... Essa coisa do dentista do mocho já não existe mais, né? A gente vai além do mocho, né? A gente vai além daquela ocupação no consultório odontológico. Não é isso? Total. E acho que isso também faz parte, olhando para a parte acadêmica, do quão pouco a gente tem, né? Desse dentista Sim. que empreende além do mocho. Sim. Que não mostram muito pra gente na faculdade. É assim, uma coisa que eu senti falta. E até hoje em dia eu acho que ainda é falta nas faculdades, assim, Com faz certeza. falta. E vai ser um dos temas dos nossos próximos podcasts, inclusive, já que são coisas que a gente não aprende na faculdade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que realmente falta muito e é 50%. É 50% da carreira, porque você precisa saber a técnica, mas se você não entender dessas outras áreas, você realmente não vai conseguir chegar lá e talvez você se frustre e talvez você queira mudar de carreira não só por sonho e paixão, mas por não ter focado no lugar certo, digamos assim. E já que a gente está falando de carreira, você acha que o mercado da gente está saturado? Essa foi uma das, Sim. Vai das ser coisas polêmico que fez agora. você sair. Sim, acho que tá saturado, sim. Assim como a medicina também tá. A maior parte do mercado de saúde, eu acho que tá saturado todos os cursos. E o que é que faz? Mas eu acho que para odontologia, você fazer essa curva de crescimento, de você ter uma boa técnica e você migrar para a parte de atendimento privado, é a saída, eu acho. A saída é essa. Outras tenho habilidades, né? uma Ou então visão- você pode também empreender tendo várias franquias também, que eu vejo vários colegas de sucesso da minha turma, de formada, que são excelentes colegas que têm várias franquias odontológicas. E hoje eles são super bem-sucedidos também. Eu tenho uma visão assim que, não deixando de concordar com você, mas eu acho, na verdade, que hoje tudo está saturado. Tudo. Todas as áreas. Minha esposa é advogada, direito está super saturado, né? Todas as áreas de saúde estão saturadas. Então, assim, eu não concordo assim, em dizer, não, porque o mercado está saturado e vai ser um motivo. Porque eu acho que isso aí você vai ter em qualquer profissão. Sim. Então, eu acho que, na verdade, assim, se a gente gosta da odontologia, se é nisso que a gente quer investir, a gente precisa se diferenciar, que é um pouquinho do que a gente já conversou no episódio anterior também, Sim. e seguir um caminho individualizado para que você consiga ser diferente mesmo dos profissionais que fazem a mesma coisa que você faz, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Você adquirir as novas habilidades, né? Sim. Outras habilidades, além da parte técnico-científica. Isso. E, mais uma vez, todas essas coisas, a gente não conversa sobre isso na faculdade. Ainda bem que tem o Boca Viva para a gente conversar sobre isso. Total. Para a gente conversar sobre tudo que a gente gostaria que tivesse dito para a gente na faculdade e não falaram, né? Lohane, se fosse para você, assim, para essa pessoa que está em dúvida, que abandona ou não abandona, o aluno da graduação, ou então o profissional que já é profissional, já está há um bom tempo, se fosse para você dar um conselho, você daria qual conselho para ele? A Aline já sabe o que eu vou falar. Façam terapia.
Brincadeira, assim, eu acho que a terapia é importante, inclusive para os alunos, às vezes, que não têm condição, né, de pagar um terapeuta. As faculdades que têm psicologia, elas disponibilizam, né, consultas e você pode ter acesso a esse tipo de consulta para você repensar realmente, porque não é uma decisão fácil para se tomar, né? E nem você vai tomar de uma hora para outra, né? É importante. Eu acho que para mim realmente foi trabalhar, além do processo pessoal, né, e de toda a construção que já vinha acontecendo na minha vida, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que eu realmente bati o martelo, por assim dizer, na terapia. Entendi. E o meio que você vive, você acha que influenciou? Eu sei que seu marido é médico. Sim, com certeza. Eu acho que Fabioso influenciou muito, porque ele é motivo de orgulho, né? Então, me inspiro nele. E o meio, quando eu passei no concurso para estar dentro da UTI. Acho que foi aí que, meu Deus, é isso que eu quero fazer, sabe? E em algum momento alguma amiga sua fez assim, não faz isso não. Continue a odontologia. Amiga não, mas minha mãe, todo ano perguntava, e o doutorado? Você vai fazer quando o doutorado? E o seu doutorado, você vai fazer quando? E eu botava lá na lista de pensamentos, mas não é isso que eu quero. E aí, quando eu decidi que eu já estava estudando, né, que eu estudei online, fiz cursinho online, enfim, uma loucura. Aí ela, mas você tem certeza que você não vai tentar o doutorado? Assim, mãe, eu não quero tentar o doutorado, eu não vou fazer doutorado, eu vou fazer o vestibular. E nesse meio tempo eu li um livro que me influenciou muito, e aí eu não vou ficar num lugar de mal-estar, que eu já estava sentindo mal-estar, e se der certo, vai dar certo. E eu estava super disposta a fazer 1000 vestibulares, tentar até conseguir uma federal, viu? Eu estava disposta a passar 5 anos, até que o meu marido disse, não, pode ir. Vamos Deu ver, uma força. por conta da sua idade. Essa parceria é super importante, por conta da sua idade e tal. Se você conseguir agora, mas fica melhor e tal. Mas eu tô super feliz na faculdade que eu tô, assim, que também eu entrei numa faculdade e depois eu fiz uma seleção para uma outra faculdade, fiz uma transferência, e agora eu tô super feliz na FPS. Que bom. É isso. Isso, anotaram as dicas aí, né, no meio do caminho. É muito importante, assim, quando você fala dessa questão da terapia e tudo, porque o aluno que está desestimulado, ou o profissional que está desestimulado, às vezes ele não sabe para quem percorrer, né? Com quem conversar, ou com quem falar. Porque os amigos da gente, ou os colegas da gente, vão dizer assim, você já tem uma carreira consolidada, para que você vai fazer isso? Para que você vai trocar, né? Então, achei interessante quando você falou dessa questão do apoio psicológico, do apoio do psicólogo, porque realmente é verdade, assim, a gente não teve essas perguntas, esses questionamentos durante a faculdade, parece que a gente foi encaminhando na vida e se tornando profissional, então a gente às vezes precisa da ajuda de alguém, né? Inclusive, assim, quem me conhece também sabe que eu sou exímia defensora da terapia, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. O nosso produtor vai colocar aqui embaixo também para vocês opções de lugares para fazer terapia a baixo custo, certo? Que é uma coisa que é importante. A gente ia trazer, e você já falou, mas pode continuar. E falando nisso, assim, a terapia também pode servir para você descobrir que não necessariamente você vai fazer uma transição de carreira, né? Você pode ter outros hobbies na vida. Nossa, você entra na faculdade, vamos supor, com 19 anos, 18, você é muito jovem. E aí você tem uma linha de crescimento na vida que você vai se identificando com outras coisas. E não necessariamente aquilo ali vai ser uma carreira, mas pode ser um hobby. Você pode fazer um outro curso como hobby, continuar com a sua carreira, entendeu? Ou pequenos cursos. Que vão até acrescentar, né? Exato. Com certeza. Você nunca vai ser a mesma pessoa com 35, 40 anos que você era quando você tinha 18, né? Não tem como Os ser a mesma pessoa interesses e sempre. habilidades e tudo é outra coisa, né? Outra vida, é outro mundo. E uma coisa que eu queria falar aqui é que eu até comentei com vocês que a gente precisa romantizar, assim, a vida um pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente fica se engolindo na rotina, e se você não romantiza, a vida fica muito dura, sabe? Você tem que romantizar a sua profissão, sim. Você tem que fazer algo que você gosta, que se identifique, fazer um hobby, enfim. Romantizem sua vida também. Como diz aquela música do Queen, ser humano é uma condição que requer um pouquinho de anestesia, né? Isso, exatamente.
Eu acho que a gente está chegando ao fim, mais ou menos, do nosso episódio, né? Acho que sim. Chegou aquele momento em que a Aline vai dar aqui uma opção de leitura. Tu já lesse as outras que eu mandei? Não, cala a boca. Não faz isso, não faz isso que tu me faz passar vergonha toda vez. Sei não, viu? Vai, fala o que é que tem hoje pra gente ler. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Como a convidada da gente também gosta muito de ler, hoje eu vou pedir a ela a dica de livro para vocês. Eu vou dar. Eu vou dar o primeiro livro é Em Busca de Sentido. Parece ser um livro autoajuda, mas não é, tá, gente? É um livro bem forte, é de um psiquiatra que ficou no campo de concentração. E aí ele conta como é que foi a vida dele. Foi nesse momento que eu despertei um pouquinho, sabe? Para esse momento de vamos seguindo a vida, mesmo com mal-estar, mas que você deixe as coisas fluírem. Porque às vezes você está indo por um caminho que as coisas não estão fluindo e você não está se sentindo à vontade de ir lá. E esse Em Busca de Sentido me fez ver a vida de uma forma diferente, assim. Apesar de ser um livro pesado, foi um livro muito importante para mim. Nossa. Tem outro? Tem outro. Eu vi aí outro, então vamos lá, pode falar. E eu não vou falar o primeiro nome porque é muito difícil, mas é Harari, todo mundo conhece que ele escreveu Sapiens, e é 21 lições para o século XXI, que é bem interessante. Ele fala dessa parte da mudança, de você adquirir novos hábitos, conhecimentos, para poder você encarar essa vida tão rápida que a gente tem hoje em dia. Muito interessante também. Bom, lembrando... Já adicionei na minha lista aqui. Vai, diz. Lembrando que o link desses livros, eles vão estar disponíveis lá no nosso Instagram e também nos comentários aqui do nosso episódio. E vocês clicando no link ajuda a gente também, né? Então cliquem lá no link, dêem uma olhada. A gente sempre coloca as melhores promoções para vocês lá, né? E é isso, minha gente. Acho que a gente tá chegando ao fim. Quer dar uma última palavra, Lohane? Não, foi um prazer. Eu espero que vocês continuem, invistam. Porque acho que os graduandos precisam muito ouvir coisas que ninguém disseram pra gente na faculdade. É isso. É isso, gente. Acabou o episódio. Vou reforçar novamente. Não adianta só curtir a gente, seguir a gente no Instagram e no YouTube. Tem que entrar no episódio, tem que deixar um comentário, tem que deixar um like. O meu Instagram é doutora.gabriela.madeira. @doutora Aline Pimentel com mais um L no final. E o teu Instagram que tu não falou? É Lohane Alves AT. Me sigam. Não tem tantas dicas. Talvez vocês encontrem a minha pug com a voz dela se comunicando com o mundo. E eu no CrossFit, com certeza, para melhorar a minha ergonomia. Então é isso. Muito obrigada quem assistiu até aqui. E Até o próximo episódio. até o próximo episódio.